Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje vamos ter uma aula prática. Para isso, daremos início com a Miss Maker Art. Vamos ver como é a produção de pigmentos naturais inspirados numa das práticas indígenas. Vamos ver como eles subtraem da natureza os elementos principais para produzir as suas tintas. Vamos lá! Bom, desde o início do nosso ano letivo, temos estudado a cultura dos povos indígenas brasileiros. Agora chegou o momento de a gente colocar as mãos na massa para produzir algumas atividades em artes visuais. Vamos experimentar as cores, vamos experimentar os pigmentos naturais na aula de hoje. Na aula de hoje vamos conhecer a tribo indígena Cadivel. Eles vivem na margem do rio Miranda, na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Eles são famosos pela arte da montaria, por isso são chamados de índios cavaleiros. Também são conhecidos pelas pinturas corporais que são feitas com pigmentos naturais. Vamos ver qual é a produção desses povos. Primeiramente, precisamos de entender o que são pigmentos naturais. Na verdade, todo o alimento, as propriedades dos minerais, das rochas, das pedras, das terras, elas possuem pigmentos naturais que dão a coloração deles. Então, as tintas são feitas de forma artesanal através desses pigmentos extraídos de planta, carvão, minerais, insetos, sangue e gordura. Nessa tabela que vocês podem ver, a gente vai analisar quais as cores que a gente pode conseguir a partir de algum determinado elemento natural. Pode ser um vegetal, pode ser uma semente. Nós vamos ter um nome científico desse alimento, por exemplo. Depois nós vamos ver como eles são utilizados e como são aplicados. Leia atentamente essas informações. Vou apresentar para vocês aqui algumas possibilidades de pigmentos que vocês podem usar para poder produzir a tinta. Então, vocês podem fazer uso de terra, e aí tem várias tonalidades de terra. Você pode fazer uso de alimentos, por exemplo, temperos, açafrão, curry, ou então até mesmo do pó de café. Então, você vai usar o que você tem na sua casa. Bom, se nós já temos a matéria, que é o pó, para poder produzir este pigmento, nós precisamos de um material aglutinante. Neste caso, nós vamos fazer uso da cola branca comum e água. Fora isso, nós vamos precisar de jornal, de uma peneira para poder peneirar essa terra, caso seja uma terra, potes com tampas para cada cor que for produzida. No preparo dos seus pigmentos naturais, você precisa de fazer uso de um lugar onde tenha espaço. Então, o jornal solicitado na lista é para você poder forrar, colocar os potes em cima. Você precisa de uma peneira para poder peneirar a quantidade da terra, uma colher ou um bastãozinho de madeira para você poder misturar o pó com o aglutinante, no caso a cola e a água, e assim ter o seu pigmento pronto. No passado, as pinturas corporais dos Cadivel já foram utilizadas para marcar a organização social desse povo, que era dividido em nobres, guerreiros e cativos. Atualmente, elas são uma forma de manutenção de suas tradições e valorização de sua cultura. É importante a análise dos grafismos dos índios Cadivel, porque podemos observar o uso da geometria, o uso da simetria e o uso equilibrado das cores, uma organização formal do repetimento das formas, do rebatimento dessas formas também e do uso dessas cores.
O uso das formas geométricas e da simetria sempre será recorrente na produção desses indígenas, aonde observamos a repetição delas como elementos isolados e que, num segundo momento, elas produzem conjuntos desses elementos, criando formações maiores de composição, como uma ideia de um painel, por exemplo. O trabalho artístico dessa tribo é produzida com vários materiais. Um dos que se destacam é a cerâmica. A escolha da consistência do barro utilizado busca garantir a durabilidade das peças, que são pintadas com pigmentos produzidos de diferentes tipos de areia, e que, num segundo momento, essas peças são envernizadas com uma resina obtida da árvore do pau-santo. Então agora você já viu como que faz pigmentos naturais. A gente estudou as formas geométricas do Cadiveu. Então agora é a hora de praticar. Procure uma folha de cartolina ou então 2 folhas A4 você emenda produzindo uma folha A3. O importante é a gramatura dessa folha. O que é isso? Ela tem que ser grossa, não pode ser uma sulfite comum. Bom, agora que nós já temos a base, no caso o papel preparado, vamos então passar o desenho a lápis através das composições, dos conjuntos de composições que você criou, inspirado nos grafismos dos Cadiveu. E aí você irá usar os pigmentos naturais que você criou para poder preencher essas formas. Bom trabalho! No processo de produção do seu trabalho, você pode perceber que às vezes as cores podem ficar um pouco claras ou transparentes, por serem pigmentos naturais. Você pode fazer a partir de repetições do processo. Passa o pigmento natural, deixa secar e volta numa segunda camada, sobrepondo assim as cores e os materiais escolhidos. Nos vemos por aí. Até mais!